Bunkers nazistas secretos espalhados por toda a Europa ainda estão por aí. Lembranças sombrias das ambições militares de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. O mais impressionante, muitas dessas fortalezas gigantescas de concreto ficaram escondidas por décadas, mesmo após o fim do conflito. Estamos falando de estruturas extremamente bem camufladas, quase intactas, que permaneceram ocultas por anos. Algumas enterradas no subsolo, outras engolidas por florestas densas, montanhas cobertas de neve ou até mesmo escondidas sob cidades movimentadas. Agora, vamos conhecer alguns dos principais bunkers secretos do regime nazista que vieram à tona recentemente e descobrir o que foi encontrado dentro deles. Olha, prepare-se, tá? Algumas revelações são de explodir a cabeça. Localizada no norte da França, perto do Canal da Mancha, a fortaleza de Mimoyex representa um dos projetos de armas secretas mais audaciosos do Terceiro Reich. O local recebeu o nome de Bauvorhaben 711, projeto de construção 711 em alemão. Esse imenso complexo subterrâneo foi projetado com um propósito único e aterrorizante: abrigar o Canhão de Londres, de Hitler. O Vergeltungswaffe 3, ou simplesmente V3, era um supercanhão revolucionário pensado para devastar a capital britânica. A construção começou em setembro de 1943, sob absoluto sigilo. O local foi escolhido estrategicamente. Ficava a 8 quilômetros do litoral, longe do alcance direto da Marinha Real Britânica, ao lado de uma linha ferroviária para facilitar o transporte de materiais, e assentado sobre um terreno de giz sólido, ideal para a estabilidade. O complexo contava com 2 túneis ferroviários de 600 metros de comprimento, enterrados a 30 metros de profundidade. Entre eles e a superfície, havia 5 enormes poços inclinados em um ângulo de 50 graus, preparados para abrigar os canos das armas. Mais de 5.000 pessoas trabalharam na construção. Engenheiros alemães, mineiros do Vale do Ruhr e prisioneiros soviéticos forçados a jornadas brutais de 12 horas. Inicialmente, os aliados pensaram que o local era uma base de foguetes V2. Entre novembro de 43 e agosto de 44, lançaram mais de 4.000 toneladas de explosivos no local. Agora, o golpe decisivo veio em 6 de julho de 44, quando o 617º Esquadrão da RAF, a Força Aérea Real Britânica, lançou 16 bombas Tallboy de mais de 5.000 quilos cada. Elas penetraram profundamente no solo, causando colapsos massivos e inundações subterrâneas. Em 5 de setembro de 44, tropas canadenses tomaram a fortaleza, já abandonada, sem encontrar resistência. Meses depois, em maio de 45, Winston Churchill ordenou a demolição completa da estrutura com 36 toneladas de explosivos. Para ele, esse era o ataque mais devastador de todos. Hoje, parte do complexo foi preservada e transformada em museu, com homenagens aos aviadores aliados e aos trabalhadores escravizados que perderam a vida ali. Esses bunkers não eram apenas abrigos. Faziam parte de um projeto de guerra assustadoramente ambicioso. Mas afinal, por que os nazistas investiram tanto para esconder essas construções? Como elas resistiram, quase intactas por tanto tempo, mesmo após quase um século? Algumas foram encontradas repletas de ferrugem e escombros, outras cheias de surpresas inquietantes. Um pouco mais para o interior, nas praias do desembarque da Normandia, fica uma das instalações secretas mais notáveis dos fascistas alemães redescobertas nas últimas décadas. A bateria Maze ficou enterrada e esquecida por mais de 60 anos. Em 2004, o historiador amador britânico Gary Stern fez uma descoberta extraordinária. E tudo começou quando ele encontrou, por acaso, um mapa desenhado à mão no bolso do uniforme de um veterano americano. O documento marcava uma área de alta resistência, próxima a Grand Camp Maze, uma pequena comunidade francesa na Normandia. Após
localizar as entradas do bunker, escondidas sob uma vegetação densa, Stern comprou os 44 hectares de terreno, negociando com 27 proprietários diferentes. As escavações começaram em setembro de 2005 e revelaram um enorme complexo que havia simplesmente desaparecido dos registros históricos. Novas escavações feitas em 2008 trouxeram à tona bunkers adicionais, intocados desde 1945, contendo artefatos impressionantes, capacetes nazistas, máscaras de gás, munições e até indícios de tiroteios. Os pesquisadores usaram tecnologia LIDAR para mapear o local em detalhes. A tecnologia LIDAR, sigla em inglês para Light Detection and Hanging, é uma técnica de sensoriamento remoto que usa pulsos de laser para medir distâncias e criar mapas tridimensionais do ambiente. Essa tecnologia revelou marcas de queimaduras nos tetos dos bunkers, sugerindo combates durante a tomada da instalação. No total, o complexo abrigava 14 canhões de grande porte, incluindo obuses de 150 milímetros, capazes de atingir as praias de Utah e Omaha. Considerada uma verdadeira cidade subterrânea, a instalação contava com mais de 3 quilômetros de trincheiras ligando diversas estruturas, bunkers de abrigo, um centro de controle de radar antiaéreo, depósitos de munição, hospital e alojamentos para oficiais. A bateria foi estrategicamente construída abaixo do nível do solo, em uma área rural de inclinação suave, o que a tornava praticamente invisível aos aviões de reconhecimento aliados. Surpreendentemente, mesmo sob pesados bombardeios pré-invasão, a bateria Maze permaneceu ativa durante 3 dias inteiros, bombardeando as praias de Utah e Omaha. E por fim, em 9 de junho de 44, os Rangers dos Estados Unidos lançaram um ataque com homens do 5º Batalhão, em uma batalha que durou 5 horas e foi marcada por combates corpo a corpo intensos. 18 soldados americanos perderam a vida antes que a posição fosse finalmente tomada. Após a captura, os Rangers encontraram mais de 180 toneladas de munição armazenadas no local. Era o suficiente para manter os bombardeios por semanas. O litoral da Dinamarca abriga algumas das fortificações fascistas alemãs mais bem preservadas da Europa, com cerca de 7.000 bunkers construídos ao longo da costa oeste como parte do Muro do Atlântico de Hitler. Essas enormes estruturas de concreto, erguidas entre 1940 e 45, representam o maior projeto de construção da história dinamarquesa, com um custo equivalente a aproximadamente 400 bilhões de coroas na moeda atual, um valor apenas um pouco menor se convertido para o real. Em 2008, tempestades violentas na praia de Halve, na Dinamarca, revelaram um verdadeiro tesouro histórico. As ondas deslocaram dunas de areia e expuseram 4 bunkers alemães totalmente mobiliados e intocados, desde 1945. O entusiasta da história local, Tommy Cassuy, foi um dos primeiros a explorar essas cápsulas do tempo, após 2 meninos de 9 anos localizarem a entrada. No interior, arqueólogos encontraram uma coleção impressionante de objetos pessoais. Cachimbos de tabaco, garrafas quase cheias de schnapps, que é um destilado artesanal alemão, uniformes, selos de Hitler, frascos de remédio e equipamentos de comunicação. Bent Antonissen, especialista dinamarquês em bunkers europeus, descreveu a descoberta como única na Europa. Em seguida, começaram os trabalhos de preservação, com os artefatos sendo transferidos para o Centro de Conservação do Museu Ogold. A urgência em conservar os itens aumentou depois que tentativas de invasão ao local começaram poucos dias após a descoberta. Além desses novos achados, a Dinamarca já havia transformado outros bunkers em museus. O bunker Tirpitz, em Blavand, que um dia integrou a muralha atlântica de Hitler, foi reaberto em 2017 como o Museu do Bunker Blavand, com a expectativa de atrair cerca de 100.000 visitantes por ano. Da mesma forma, a bateria do Forte Bongsbo, em Frederiksholm, hoje
é um museu com canhões navais alemães originais de 150 milímetros instalados em 1944. Já o Museu do Bunker de Hirtshals permite aos visitantes explorar 54 bunkers interligados por 3,5 quilômetros de trincheiras escavadas. As reações do público dinamarquês às descobertas foram variadas. Uller Becker, neto de um membro da resistência, comparou a descoberta ao túmulo de Tutankhamon, defendendo a preservação como forma de honrar a história. Por outro lado, alguns moradores expressaram repulsa. Mugan Skok Hansen, por exemplo, declarou que tudo deveria ser explodido. Já o conselho editorial do jornal Dagbladet Ringkøbing se posicionou a favor da preservação, afirmando: isso faz parte da nossa história europeia comum. Segundo o curador Kim Clausen, embora não sejam da Idade do Bronze, essas descobertas são incrivelmente autênticas e nos mostram como era a vida dentro desses bunkers. Hoje, essas estruturas polêmicas se tornaram atrações turísticas, recebendo milhares de visitantes da Dinamarca e da vizinha, a Alemanha. Escondidas nas profundezas das florestas da Masúria, na Polônia, a Toca do Lobo, ou Wolfschanz em alemão, foi o principal quartel-general de Hitler na frente oriental durante a Segunda Guerra Mundial. Essa imensa fortaleza de concreto tornou-se uma das instalações militares mais secretas e estrategicamente importantes do Terceiro Reich. Localizado próximo à cidade de Kętrzyn, no nordeste da Polônia, o complexo da Toca do Lobo se estendia por 250 hectares de floresta densa, cuidadosamente escolhida por sua localização remota e excelente camuflagem natural. A construção teve início em 1940 e incluiu cerca de 200 estruturas, entre bunkers, quartéis e instalações de apoio. Hitler passou mais de 800 dias nesse complexo fortificado. Entre 1941 e 1944, comandando as operações militares ao lado de seus conselheiros mais próximos e pessoal de segurança. As paredes do bunker chegavam a 8 metros de espessura em alguns pontos, projetadas para suportar bombardeios aéreos intensos. Em 20 de julho de 1944, a Toca do Lobo foi palco da mais famosa tentativa de assassinato contra Hitler. O coronel Klaus von Stauffenberg, presente em uma reunião militar, colocou uma maleta com explosivos sob a mesa de conferência. A explosão matou 4 homens, mas Hitler sobreviveu com ferimentos leves, depois que alguém, sem saber, reposicionou a maleta atrás da perna de uma pesada mesa de carvalho. O plano, conhecido como Operação Valkyria, fracassou e resultou em represálias violentas. A Gestapo prendeu mais de 7.000 pessoas e executou quase 5.000 suspeitos de conspiração. O próprio Stauffenberger foi fuzilado poucas horas depois, em Berlim. Em 2015, trabalhadores da construção civil fizeram a descoberta sombria nas proximidades do complexo. Restos humanos que arqueólogos mais tarde identificaram como pertencentes a um prisioneiro de campo de concentração. Investigações posteriores indicaram que esse homem provavelmente fazia parte dos batalhões de trabalho forçado mobilizados para construir ou manter a fortificação. Atualmente, a Toca do Lobo recebe cerca de 300.000 visitantes por ano, que percorrem suas ruínas parcialmente destruídas e tem um vislumbre do antigo centro nervoso das operações militares alemãs na frente oriental. Localizado em Vulkenhafen, em Hamburgo, na margem sul do rio Elba, o bunker submarino Elba II é uma das instalações navais mais enigmáticas construídas durante a Segunda Guerra Mundial. A estrutura foi erguida em 1941 com nada menos que 50.000 metros cúbicos de concreto. Esse gigantesco abrigo foi projetado para proteger a frota avançada de submarinos da Alemanha nazista. No dia 11 de novembro de 1945, 6 meses após a rendição alemã, os engenheiros reais britânicos realizaram uma demolição controlada da instalação, utilizando 32 toneladas de explosivos. A detonação destruiu a parede divisória central do bunker, provocando o colapso parcial do teto. A explosão
selou os submarinos no interior, transformando o local, sem querer, em uma cápsula do tempo da tecnologia naval nazista. Apesar dos estragos, a estrutura mostrou uma resistência surpreendente. Tanto que, décadas depois, uma tentativa de demolição em 2001, com 150 quilos de dinamite, causou danos mínimos. Os submarinos permaneceram esquecidos até 1985, quando foram redescobertos pelos pesquisadores Jake P. Malman-Shawell, Wolfgang Hirschfeld e Walter Klutz. A exploração rendeu fotografias impressionantes da condição dos submarinos após mais de 40 anos submersos. Após essa descoberta, o local passou a atrair caçadores de lembranças que, por vezes, escavavam para tentar abrir escotilhas e retirar artefatos. Na década de 1990, o governo alemão decidiu intervir. Encheu o bunker com cascalho e concreto e transformou a área em um estacionamento. Hoje, esses navios de guerra, antes temidos, jazem esquecidos sob o Porto Livre de Hamburgo, inacessíveis e com acesso restrito até a superfície, onde é preciso mostrar o passaporte para entrar. De túneis escondidos a objetos que ninguém consegue explicar, cada um desses locais conta uma história que você nunca ouviu na aula de história. Entre as fortificações mais extensas das ilhas do Canal, ocupadas pelos nazistas, os túneis Huygens Anlage, em Jersey, representam um capítulo especialmente sombrio da engenharia fascista alemã. O nome, que significa literalmente instalações de passagem em cavernas, refere-se exclusivamente aos complexos subterrâneos construídos nas ilhas, como parte das defesas do Muro do Atlântico de Hitler. Iniciada em 1941, a escavação do túnel principal de Jersey, batizado inicialmente como HO-8, visava criar um abrigo subterrâneo para proteger as tropas alemãs contra bombardeios aéreos aliados. Cavados a cerca de 50 metros abaixo da superfície e se estendendo por 300 metros de encosta, os túneis faziam parte de uma rede ambiciosa que consumia uma quantidade desproporcional de recursos. Em 1944, os túneis das Ilhas do Canal já haviam exigido a remoção de impressionantes 244 mil metros cúbicos de rocha, mais do que todo o volume escavado do Muro do Atlântico entre Noruega e Espanha, que usou cerca de 225 mil metros cúbicos. A construção dessas instalações dependia quase inteiramente de trabalho forçado. Cerca de 5 mil trabalhadores de diferentes partes da Europa, incluindo russos, poloneses, franceses e espanhóis, eram submetidos a turnos brutais, de mais de 12 horas, usando ferramentas rudimentares, enfrentando condições extremamente perigosas. O tratamento variava conforme a origem dos prisioneiros, mas russos e ucranianos sofriam as piores condições. Muitos deles morreram de desnutrição, doenças, exaustão antes mesmo que os túneis ficassem prontos. Com o avanço iminente das forças aliadas em 43, os alemães decidiram transformar o HO-8 em um hospital subterrâneo e posto de atendimento de emergência. Após a libertação de Jersey, em maio de 45, os túneis foram abertos ao público já em julho do ano seguinte. Uma decisão judicial, em 61, transferiu a posse dos bunkers para proprietários privados. Desde então, o complexo foi transformado nos Túneis de Guerra de Jersey, que hoje abrigam a exposição permanente Ilha Cativa, dedicada à vida sob ocupação nazista. Os visitantes percorrem uma jornada imersiva pela ocupação alemã, com exibições interativas sobre os dilemas enfrentados pelos moradores locais, os esforços de resistência e as dificuldades do dia a dia. O museu preserva intactos o centro cirúrgico original e as áreas de enfermaria, e também exibe veículos militares, incluindo réplicas de tanques alemães. Um dos destaques é a exposição Túnel Inacabado, que utiliza hologramas para retratar as condições brutais enfrentadas pelos trabalhadores forçados. É uma experiência tão impressionante quanto perturbadora. Um lembrete de que até mesmo o concreto mais sólido carrega as marcas de quem sofreu para erguê-lo. Nas florestas próximas a Mulhdorf, na Baviera,
O Terceiro Reich iniciou em 44 a construção de uma fábrica subterrânea singular, com o codinome Wandgut 1 ou Vinhedo 1. A estrutura representava uma tentativa desesperada de proteger a produção de armas avançadas alemãs dos bombardeios aliados. Diferente dos tradicionais bunkers escavados, o Weingut 1 utilizava um método construtivo inovador. Enormes montes de cascalho eram formados e, sobre eles, despejava-se concreto armado com até 3 metros de espessura. O resultado eram vastos arcos de concreto, com 85 metros de largura e mais de 30 metros de altura interna. Após o endurecimento, o cascalho era removido por um túnel de extração especialmente projetado sob a estrutura. Essa técnica eliminava a necessidade de andaimes de madeira, permitindo uma construção mais rápida e segura do ponto de vista técnico, mas à custa de uma força de trabalho submetida às piores condições possíveis. Dos cerca de 10 mil trabalhadores no local, aproximadamente 8.500 eram forçados, principalmente prisioneiros judeus e soldados soviéticos capturados. Mais de 3 mil morreram durante a obra, vítimas da fome, exaustão e da brutalidade da SS, a polícia secreta do regime nazista. Aqueles que enfraqueciam demais para continuar eram enviados para Auschwitz. Apesar do sofrimento inominável, a fábrica nunca entrou em operação. Em abril de 1945, com a aproximação das tropas americanas, apenas 7 dos 12 arcos previstos haviam sido concluídos. O complexo, planejado para abrigar 9 andares subterrâneos e fabricar os motores a jato Messerschmitt Me 262, foi abandonado às pressas. Quando os americanos chegaram, encontraram guindastes ainda erguidos e estruturas inacabadas. Em 1947, engenheiros militares dos Estados Unidos testaram a resistência do bunker com explosivos, destruindo 6 dos 7 arcos já construídos. A estrutura resistiu além do esperado. Um testemunho sombrio, tanto da engenharia quanto da crueldade que a alimentou. Hoje, apenas um arco de concreto permanece de pé. Um monumento silencioso aos milhares que sofreram e morreram durante sua construção. Enquanto alguns bunkers do Reich foram destruídos ou esquecidos, esse permanece como lembrança de até onde pode ir a brutalidade em nome da guerra. Muito mais do que estruturas de concreto, esses bunkers são cicatrizes cravadas na paisagem da Europa. Lembranças frias de uma era em que engenharia e crueldade andaram lado a lado. Por fora parecem ruínas silenciosas. Por dentro, guardam histórias abafadas de resistência, medo, tecnologia, fanatismo e sofrimento humano. De cápsulas do tempo escondidas sob a areia, a arquitetura megalomaníaca nunca finalizada. Cada bunker expõe uma faceta diferente de um regime obcecado por controle e permanência, que acabou ruindo diante de sua própria arrogância. Mas o que talvez cause mais arrepio é que, mesmo 80 anos depois, alguns desses lugares ainda resistem ao tempo, às demolições, ao esquecimento, como se o concreto carregasse dentro de si um pacto silencioso para nunca deixar a história se apagar. No fim, explorar essas estruturas não é apenas revisitar o passado. É encarar as consequências do que acontece quando a humanidade permite que a brutalidade seja construída tijolo por tijolo, em nome do progresso ou da ordem. E isso, definitivamente, não se ensina nos livros didáticos.